São 7h50, nós vamos agora com a participação do Edmilson Silva, ele que traz aí informação sobre o mutirão Meu Pai Tem Nome, que vai ser realizado amanhã aqui em Santa Cruz. E na oportunidade ele entrevista o defensor público aqui de Santa Cruz, Rochester Oliveira Araújo, que traz todos os detalhes. Edmilson Silva, é com você. De volta ao Benize, ao Primeira Hora. Olha, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte vai realizar amanhã o mutirão Meu Pai Tem Nome. A ação será realizada das 9 da manhã às 2 da tarde na Câmara Municipal e seguirá o formato de porta aberta, sem obrigatoriedade de agendamento prévio. Para falar sobre esse mutirão, nós estamos na linha com Rochester Oliveira Araújo, defensor público, coordenador do Núcleo de Santa Cruz. Rochester, bom dia. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Estou à disposição para esclarecer sobre essa atuação que iremos fazer. Rochester, qual o objetivo do mutirão Meu Pai Tem Nome, que será realizado aqui em Santa Cruz amanhã? Bem, Edmilson, o objetivo da gente é fazer uma atuação concentrada, com grande divulgação para o público, para tentar aumentar o número de pessoas que não têm o registro do pai na certidão de nascimento, às vezes mesmo tendo um genitor, um pai interessado em fazer isso, interessado em regularizar essa situação, em permitir que a criança, ou até o adulto mesmo ali que tenha essa falha no registro complemente, mas não sabe ainda exatamente como proceder, acha que isso pode ter algum tipo de despesa ou não, então a gente está tentando fazer isso, sobretudo identificando que ao longo dos últimos anos a gente teve um aumento desses registros sem o nome paterno, um aumento dessas situações que é algo bem preocupante para a gente. Quais os números de registros sem o nome do pai no estado e também aqui em Santa Cruz? Olha só, nacionalmente a gente tem uma média, e aí essa média também é mantida tanto no nível estadual quanto municipalmente. A gente tem um aumento de cerca de 5% nos últimos 5 anos, aproximadamente 5% das pessoas não têm no registro o nome paterno, e o último censo que a gente teve, como levantar isso, e aí a gente não tem ainda dados do município, mas tem dados estaduais e nacional, já demonstra que esse índice chegou a 6,5%. Então, se a gente imaginar que a cada 10 crianças ali, de um número de próximo disso, ou 20 crianças, pelo menos uma delas não vai ter o nome do pai, isso é uma situação muito alarmante, é uma tristeza para diversas pessoas, não ter esse registro, e isso é algo que gerou a atenção da gente na criação desse mutirão. Rochester, como será desenvolvida essa ação que será realizada amanhã na Câmara Municipal aqui de Santa Cruz? Então, Edmilson, a gente fechou a parceria com a Câmara Municipal, através da vereadora Thalita Marielle, que conseguiu, com a presidência da Câmara, ceder o espaço, porque a gente sabe que a Câmara Municipal é um espaço que tem mais abertura ao público, de maior conhecimento da população. Lá a nossa equipe da Defensoria Pública vai estar reportada, inclusive com defensores públicos de comarcas próximas, porque a gente sabe também que às vezes essa divulgação alcança pessoas que estão em distritos ou municípios próximos ali que têm interesse, então também sintam-se à vontade para comparecer para o atendimento. E a intenção, o único critério que a gente tem colocado como o único, não, mas o principal é ter alguém que tenha a necessidade ou o desejo de registrar alguém como filho, e o filho que tenha a necessidade ou o desejo de ter um pai registrado. A gente vai flexibilizar muito as regras que a gente tem de atendimento da Defensoria Pública a respeito da condição financeira, da documentação. O importante para a gente é que a pessoa compareça, se possível, que ela já compareça com os documentos, porque se ela já conseguir comparecer com os documentos importantes, a gente já consegue antecipar esse registro. Esses documentos seriam basicamente o registro da criança ou do adulto, que não tem o nome do pai registrado, da genitora, se for já um adulto não precisa da genitora, e os documentos também do pai, que tem a intenção de registrar, de colocar o sobrenome ali naquele registro de nascimento. Fora isso, o comprovante de residência, porque é uma questão mais burocrática, de onde deve tramitar uma ação ou um pedido judicial. A gente sabe também que é muito comum que algumas pessoas não compareçam por não ter algum desses documentos, por faltar, olha, às vezes eu não tenho mais a certidão de nascimento do meu filho, perdi em alguma situação. Nessas situações a gente pede que também compareçam, porque a gente vai iniciar, inclusive para solucionar esse problema e depois dar continuidade com o registro. Então, a nossa intenção é que essas questões relacionadas a problemas documentais não sejam um empecilho para o grande objetivo da gente, que é ter registro de nascimento para o maior número de crianças possíveis, Então, documentos pessoais e comprovante de residência. Fora isso, se não tiver ou tiver faltando, ou ainda que queira só uma orientação jurídica, vai ficar à disposição para a gente lá.
a ideia principal é alcançar situações em que a pessoa já saiba quem é o pai tenha a intenção, né, de registrar, mas também em situações de investigação de paternidade, que é quando aquela pessoa não quer fazer o reconhecimento voluntário, ela ainda quer discutir isso judicialmente, a gente também estará disposto a orientar, a explicar e eventualmente ingressar com uma ação também. Nesse mutirão de amanhã, o filho ou a filha já sai do local com o novo registro, incluído o nome do pai, Rochester? E a gente conseguir, com toda a documentação entregue, né, se a gente conseguir fazer para essa pessoa específica o atendimento com toda a documentação em mãos, ela vai sair de lá já com o encaminhamento para o cartório, e o cartório já vai ter a obrigação de fornecer a certidão alterada. A gente, inclusive, já vai fazer também esse encaminhamento para depois a pessoa, se tiver o desejo, só regressar na defensoria para fazer a retirada da certidão e da gente também, né, parabenizar pela iniciativa da celebração desse registro, ainda que tardio, mas da inclusão do nome. Então, as hipóteses que já tenha toda a documentação, já vai ser feito o encaminhamento para o cartório para que a pessoa possa retirar a certidão, e aí é uma questão de poucos dias ela já teria solucionado esse transtorno da vida dela. Casos que não chegarem a uma conclusão, qual será o procedimento posterior ao mutirão? Nos casos que a gente não conseguir, ou que por falta de documento, ou por uma orientação jurídica, a gente não conseguir dali, naquele momento já sair com tudo encaminhado, a gente vai fazer o atendimento inicial pela Defensoria Pública, pegar os dados da pessoa e já deixar agendado o retorno dela para uma segunda oportunidade, aí nessa segunda oportunidade no prédio da Defensoria Pública, né, onde a gente vai explicar para ela qual foi o tipo de ação. Às vezes, juridicamente, a saída para aquele caso vai ser outra, uma investigação de paternidade pós-mortem, por exemplo, que a gente fala, que é quando o suposto pai ou possível pai que deveria registrar já faleceu, então essas situações estão um pouco mais complicadas juridicamente, mas a gente já vai sair de lá com o encaminhamento e provavelmente com a ação proposta, inclusive para a pessoa já saber que já tem uma ação tramitando, buscando reparar essa situação para ela, e quando que ela vai ter que comparecer de novo já para audiência ou uma eventual decisão. Para que seja reconhecida a paternidade, é necessária a presença de todos os envolvidos, no caso mãe, filho ou filha e o pai? E quem pode procurar o mutirão? Se a gente estiver falando de pessoa menor de 18 anos, a gente precisa necessariamente da presença do representante atual, que geralmente é a genitora, é a mãe, da criança e aí também do pai. A criança a gente ainda vai relativizar em algumas situações, principalmente quando é muito pequena, que precisa de um cuidador, mas do genitor que tem esse desejo, de forma voluntária registrar, vai ser importante a presença dele também. No caso de pessoas maiores de 18 anos, não é mais necessária a presença da mãe, da genitora registral. É basicamente da pessoa interessada, né, que aí não tem mais nenhum representante, ela mesma, e o genitor, o pai interessado em registrar. E aí, como eu falei, situações diferentes como essa, que não é do reconhecimento voluntário, que exige uma investigação, que exige uma apuração, aí a gente não vai precisar da presença do genitor, né? A gente vai precisar só da pessoa interessada no reconhecimento da paternidade. E aí, o que ela precisa lá? O atendimento vai se realizar a partir das 9 horas da manhã até as 14 horas na Câmara Municipal. Ela vai ter que estar presente só com a documentação que eu já esclareci, né, o comprovante de residência e os documentos pessoais, né? E comparecer lá, a gente vai fazer uma orientação jurídica inicial, vai disponibilizar alguns materiais também, esclarecimentos, vai prestar todo tipo de apoio possível que for necessário para as pessoas, e aí ao final já fazer os encaminhamentos jurídicos para solucionar essa questão. Rochester, no dia a dia, como a população pode se beneficiar com serviços como esse, oferecidos pela Defensoria aqui em Santa Cruz? Edmilson, eu agradeço demais essa pergunta. É realmente muito importante a gente divulgar, né, a atuação da Defensoria Pública do Estado como um todo, em Santa Cruz, como é que funciona. As pessoas não conhecem ainda tanto os serviços da Defensoria Pública, mas a gente costuma explicar de forma simples que a Defensoria Pública ela atua em favor das pessoas que não tenham condições de constituir advogado, mas que tenham algum problema que saiba que a solução passa pela justiça, passa pelo sistema jurídico, né? A gente atua, por exemplo, nesses casos de reconhecimento de paternidade, investigação, solução de conflitos de relacionamento, então divórcio, aquelas hipóteses de divórcio e de pensão alimentícia que são tão comuns no direito de família. Muitas das vezes, nesses casos, a gente atua pelos dois lados, tanto pelo lado do autor quanto pelo lado do réu, ou seja, do pai ou do filho que está lhe pedindo a pensão. Em Santa Cruz, especificamente, a gente tem um volume muito grande de atuação relacionado a direito à saúde da população. A gente passa ainda, né, mas
graças a Deus, se encaminhando para o final de um período de pandemia em que diversas pessoas tiveram Covid, tiveram sequelas da Covid, ou que tinham alguma questão de saúde que acabou sendo postergada porque as cirurgias eletivas não andaram, tiveram que ser interrompidas, mas às vezes uma cirurgia que há 2 anos atrás era eletiva, hoje em dia já é de urgência. E a gente sabe como funciona o sistema de saúde brasileiro, que é um sistema louvável, o SUS, mas tem algumas dificuldades, e a gente está à disposição também para verificar a necessidade de ingressar com alguma ação, quando necessário, para o fornecimento de um medicamento de alto custo, ou a realização de uma cirurgia, de algum procedimento terapêutico que seja necessário. É uma das outras formas que a Defensoria Pública atua. A gente não atua só exclusivamente em favor de uma pessoa, de um indivíduo. Às vezes uma comunidade está afetada por uma questão. A gente teve fortes chuvas, né, no estado, então a gente tem hipóteses de moradores de um mesmo bairro, de uma mesma rua, terem um problema, surge um buraco ou alaga demais, e aí aquilo se torna um problema que não é resolvido junto com as autoridades públicas, e a gente também está à disposição para atuar de forma coletiva nessas demandas, em favor de todas as pessoas interessadas ali. Na área criminal também, né, pessoas que tenham questões relacionadas a responder um processo criminal, a Defensoria Pública também está à disposição para atuar. Então, são diversas áreas de atuação, de direito à educação, ou até mesmo, em algumas situações, é muito comum que as pessoas sejam carentes da própria informação de quais são seus direitos. Às vezes elas não têm uma demanda específica, mas elas querem ter uma orientação de fazer, olha, se acontecer isso, eu estou tendo um conflito e talvez isso se torne um problema jurídico, como eu devo proceder? A gente também está à disposição para isso, e as portas da Defensoria Pública estão abertas. Fica ali na rua Coronel Ivo, próximo ali da Pague Menos, o bar do Baixinho, bem em frente. A gente também tem algumas hipóteses de atendimento remoto para pessoas que têm comorbidades, né? Mas fica à disposição para comparecer lá no núcleo e conhecer o nosso trabalho. É totalmente gratuito, a nossa equipe está bem estruturada para receber todo mundo e da melhor forma possível tentar ajudar. Rochester, muito obrigado pela entrevista concedida, a reportagem da Rádio Santa Cruz. Algo a mais que você queira acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Edmilson. A gente sabe que a população do Estado, né, a população de Santa Cruz também é uma população que sofre, sobretudo, com a falta de distribuição de renda. Então, são várias pessoas que não têm condições de constituir advogado. A gente sabe que um dos direitos que são mais prejudiciais, a falta de investimentos mais prejudiciais da população é a falta de conhecimento sobre seus próprios direitos. Então é muito importante esse papel que vocês estão permitindo para a gente de divulgar o trabalho da Defensoria Pública, de fazer esclarecimentos, e também fica aqui a Defensoria Pública como uma parceira de vocês quando precisarem que a gente faça através dos canais, né, da rádio, esclarecimentos jurídicos à população em geral. A gente estará à disposição também. Um forte abraço, muito obrigado. Aí tivemos, o ministro, a entrevista com Rochester Oliveira Araújo, defensor público, coordenador do Núcleo de Santa Cruz, que falou sobre o mutirão Meu Pai Tem Nome. Importante serviço que será prestado pela Defensoria Pública neste sábado aqui em Santa Cruz, na Câmara Municipal, a partir das 9 da manhã. Edmilson Silva para o Primeira Hora. Ok, valeu, Edmilson, pela participação. Esse evento é muito importante, né? Acontece amanhã, a partir das 9 horas, na Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz, esse mutirão Meu Pai Tem Nome. E aí, quem se interessar, poder procurar, né, a partir das 9 da manhã, aqui na Câmara dos Vereadores, não é isso?